importante quando isso acontece, né, reafirmar que esse comportamento ele é contagioso, mais contagioso do que o comportamento positivo. Infelizmente, quando alguém desanima e começa a produzir menos, vai contaminando a equipe. E aí, normalmente, quando contamina 2 pessoas ou mais, fica mais gritante. O RH consegue perceber logo que, ou o gestor, que a performance do time está menor. Algo está acontecendo. E quando contamina, as pessoas já começam a faltar também. Além de não fazer, dar aquela enrolada, nós temos absenteísmo. Mas antes disso, voltando e buscando responder 2 em uma, tá, Roberto? Duas perguntas em uma. Como que eu percebo e como que eu evito? Vai depender do tamanho da empresa e dos processos. Como assim? Se eu tenho um processo de acompanhamento das pessoas, inclusive hoje eu estava atendendo um gestor e falando sobre isso, sobre a importância de ter o que nós chamamos de check-in individual, que é uma reunião do gestor com o colaborador para saber como ele está, o que está acontecendo com ele. Uma reunião de 10, 15 minutinhos, nem chamamos de reunião, chamamos de check-in, de fato, para perceber o que está acontecendo, saber dele. Assim eu consigo perceber os detalhes, as diferenças de comportamento e evitar uma possível demissão silenciosa, um desengajamento, entender que tem uma semana que o colaborador realmente está com um problema em casa e que isso vai impactar o dia a dia no trabalho dele. Ao invés de cobrar mais, eu posso compreender e entregar uma atividade com menos complexidade para essa pessoa. E na próxima semana eu tenho uma atividade com maior complexidade de novo. Então, vem do acompanhamento. Se eu não tenho esse acompanhamento, fica mais difícil. E aí as empresas têm uma tendência maior, sim, a observar o comportamento de desengajamento e também de burnout. Se você tem muita hora extra, se você tem muitas atividades acumuladas em uma pessoa, a tendência é que ela vá se cansando e se esgotando. Nós também conseguimos perceber na linguagem, na comunicação. Nós ouvimos muito falar na comunicação não violenta, mas quando alguém se queixa demais, quando você pergunta algo e ele dá uma resposta muito seca, isso pode indicar um estresse elevado. Às vezes é só falta de educação mesmo, mas às vezes pode ser estresse elevado e cabe essa reunião de acompanhamento de chegar e dizer, Roberto, tá tudo bem? O que está acontecendo com você? Eu percebi que você estava um pouco mais rígido, um pouco mais ríspido essa semana. Eu posso te ajudar de alguma forma? Além do ambiente de trabalho, eu posso te ajudar? Por quê? O que acontece com a liderança é que muitas vezes nós esquecemos e não percebemos. A liderança, ela se dá todos os dias. Ela não é um cargo, uma função. Ela é diária. Então, eu vou construindo confiança. Você falou do livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Ele tem 9 capítulos explicando só como eu construo a confiança com alguém. E nós negligenciamos tanto isso. Se eu não tenho a confiança, eu não vou conseguir ter indícios. A pessoa não vai se abrir para mim, não vai falar que ela está desmotivada, que a atividade não está correspondendo com as habilidades dela. Inclusive, uma das últimas pesquisas do Gallup apontou que 20% dos millennials se sentem desmotivados porque entendem que as atividades não os desafiam suficientemente. Então, perceber tanto a gestão, principalmente a gestão, perceber se a atividade está bem relacionada com a habilidade da pessoa é muito, muito importante. E para que o RH consiga intervir com os líderes, de fato, como que ele consegue levar isso para o gestor, como ele percebe os sinais, porque muitas vezes a pessoa, ela está entrando em burnout, ela está cansando, ela está desanimando, e ela vai desabafar, normalmente é com o RH, ela vai chamar alguém para conversar. E o RH, o que ele precisa ter tato nesse momento, um cuidado na hora de levar para o gestor. Mas antes disso, antes do RH levar para o gestor, e aí aqui vai uma dica e um puxãozinho de orelha nos donos de empresa, nos CEOs, nos proprietários, nos gerentes sêniores, que é, muitas vezes nós não damos autonomia para o RH. Se o RH não tem confiança estabelecida e autonomia para levar uma questão
de pessoas, né, humana, para o gerente não dará ouvidos para o RH. Então, antes do RH conseguir levar para o gestor, é necessário que ele tenha uma autonomia mínima para que ele se sinta à vontade de dar um feedback completo. E o gestor precisa ouvir com atenção esse feedback para poder ter uma ação junto a essas pessoas, que normalmente é esse acompanhamento individual, entender o que está gerando esse desânimo, esse desengajamento. Muitas vezes nós conseguimos reverter, trazer a pessoa de novo, explicar o contexto, talvez até tenho clientes que eles conseguem mudar de setor a pessoa para que nesse novo setor ela tenha os desafios suficientes, que ela sinta-se mais à vontade. E outros, nós temos de fato um desligamento entre o propósito da empresa e a pessoa, e nem tudo é remediável. Infelizmente, nem tudo é remediável. Mas nós só conseguimos ter a plena visão disso se nós tivermos segurança psicológica, que é confiança entre as pessoas, para que elas consigam compartilhar esses feedbacks e elas consigam falar como elas estão se sentindo, abrir sobre erros, abrir sobre dificuldades. Caso contrário, é bem difícil reverter esse movimento.